Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa super rápida, muito fácil e também muito prático de ser feito usando esse ponto que a gente chama de ponto concha. Essa peça ela fica lindíssima e você faz ela rapidinho. A medida da nossa peça é 38 centímetros de largura por 30 ali de altura. Então, essa é uma base para você saber como mais ou menos o tamanho que a sua irá ficar. Essa peça fica muito bacana e você pode usar diversas cores para fazer ela. Espero que você goste dessa videoaula porque ela foi preparada com muito carinho para você. Então, vamos para a aula? O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um novelo do Color Brilho da Supremo Fios. Vou usar aqui uma agulha para crochê 3,75, se você quiser pode usar a 3,5, pode usar a número 4, a agulha de sua preferência. Aqui estou te mostrando a cor azul, mas na nossa videoaula de hoje, nós vamos usar aqui a cor rosa vintage ouro. Essa é a cor que nós vamos usar para confeccionar a nossa peça. Aqui estou te mostrando a cor azul, que é uma opção também que você pode usar para fazer a sua peça. Apenas um novelo é o suficiente para a gente fazer essa peça. Então, aqui, para adiantar, eu fiz um total de 103 correntes, tá? A gente trabalha de 3 em 3, aqui pontos múltiplos de 3 para fazer a nossa peça. Após ter feito isso, a gente vai trabalhar fechando aqui a nossa peça, cuidando para não torcer aqui o nosso fio. Então, a gente vai aqui dentro da nossa primeira corrente que nós fizemos e fechamos com ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já trabalho um ponto baixo no mesmo ponto, ok? Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá na terceira correntinha e trabalho aqui dentro 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Lembrando que esses 5 pontos altos são todos dentro da mesma corrente. Pulo 1, 2 pontos de base, 2 correntes, vou lá na terceira, prendo com ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para poder trabalhar. Laço meu fio, pulo 2 correntes de base, 1, 2, vou lá na terceira e repito os mesmos 5 pontos altos. Lembrando que são todos dentro dessa terceira corrente. Aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui os meus 5 pontos, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, trabalho ponto baixo. Olha só como vai ficando. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro trabalho mais 5 pontos altos, todos no mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5. Pulo aqui 2 pontos de base, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Vai dar bem certinho aqui fazendo as nossas 103 correntes. Cheguei aqui, então, ao final da carreira, olha só. Vamos fechar a nossa carreira. Agora, fiz aqui meu último bloquinho de 5 pontos altos. Vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo, pulando 2 em cima do ponto baixo. Finalizo a carreira com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos intercalar. Onde nós fizemos aqui o ponto baixo, nós vamos fazer os 5 pontos altos. E onde nós fizemos os 5 pontos altos, no terceiro ponto a gente trabalha o ponto baixo.
Então, eu finalizei aqui, já começo a carreira subindo 3 correntes, laço o meu fio e dentro desse mesmo ponto que eu tenho aqui, trabalho mais 4 pontos altos, que é para totalizar 5 com as nossas 3 correntes. Então, subi as 3 correntes e trabalhei mais 4 pontos altos. Tenho aqui um total de 5. Vou lá em cima do meu primeiro ponto, ali, primeiro ponto não, perdão, do meu terceiro ponto, se aqui eu tenho 5, 1, 2, em cima do terceiro, prendo com ponto baixo. Laço o meu fio, vou direto lá no meu espaço onde eu fiz o ponto alto, o ponto baixo, e trabalho 5 pontos altos. Todos dentro do mesmo espaço. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Trabalhei aqui os 5 pontos altos, trabalho ponto baixo no meu terceiro ponto alto que eu tenho ali da minha carreira anterior. Olha só como vai ficando. Laço o meu fio em cima do meu próximo ponto baixo, trabalho aqui os meus 5 pontos altos também. Então, já tenho 3, 4 e 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, prendo com ponto baixo em cima do terceiro ponto. E dessa forma, eu vou trabalhando por toda a minha carreira. Trabalhei aqui a minha segunda carreira, olha só como ele vai ficando. E agora, nós vamos fechar essa carreira para iniciar uma próxima. Ponto baixo lá em cima do terceiro ponto alto. E vamos fechar com ponto baixíssimo aqui em cima da nossa correntinha, ok? Na nossa terceira corrente. Caminho com ponto baixíssimo por um ponto, que é o segundo, ponto baixíssimo dentro do terceiro, uma corrente e já trabalhamos um ponto baixo nesse mesmo ponto, ok? Laço meu fio, vou direto lá em cima do meu ponto baixo e começo novamente a carreira fazendo aqui os meus 5 pontos altos. Então, a gente trabalha alternando as seguintes carreiras. As carreiras seguintes, a gente vai trabalhar alternando. Onde nós fizemos ponto baixo, nós vamos trabalhar o bloquinho de 5 pontos altos. Onde nós temos o bloquinho de 5 pontos altos, nós vamos lá no nosso ponto do meio, trabalhamos um ponto baixo. Laçamos o nosso fio e voltamos lá para o nosso ponto baixo para trabalhar o nosso bloquinho de 5 pontos altos. Então, esse ponto aqui, ele não tem segredo, a gente vai trabalhando ali por toda as nossas carreiras dessa forma, sempre alternando. Onde fizemos ponto baixo, a gente vai ter o bloquinho de 5. Onde tivemos aqui o nosso bloquinho de 5, a gente faz o ponto baixo. Ao finalizar a carreira, você vai fechar, vai subir com ponto baixíssimo, vai subir 3 correntes e vai começar uma nova carreira. A base da nossa peça é exatamente essa, e a partir dessa carreira, você começa a trabalhar ali o comprimento da sua peça. Essa parte, ela fica aberta mesmo, e aí no final a gente faz o fechamento ali e o fundo da nossa peça. Voltei aqui, então, como eu te disse anteriormente, é só você trabalhar alternando as carreiras, começando com bloquinhos de 5 pontos altos, e na carreira seguinte, você fecha com ponto baixíssimo e caminha para começar com ponto baixo. Então, aqui não tem segredo, a nossa peça vai ficando dessa forma aqui. Então, eu trabalhei aqui por 22 carreiras. Então, para finalizar a peça, trabalhamos ali com as nossas 22 carreiras, vamos fechar com ponto baixo no terceiro ponto, vamos fechar com ponto baixíssimo ali na terceira corrente. Feito isso, a gente pode cortar o fio. E aí, para fazer um acabamento perfeito, coloco a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e vou puxar aqui esse fio lá para trás, ok? Aqui do lado avesso, eu vou pegar um ponto que está bem próximo e vou fazer aqui uma correntinha, um baixíssimo,
que é para poder travar esse nosso fio, e depois eu escondo ele aqui. Então, nossa peça ficou dessa forma, lembrando que lá no início, a gente fez ela aberta dessa forma. Então, eu vou virar ela do avesso, aqui a minha peça, certo? Aqui onde eu comecei, olha só, vou deixar ela dessa forma aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar, esse aqui é o nosso lado de cima, onde nós finalizamos, e aqui agora a gente vai trabalhar fechando essa parte aqui. Então, se você notar, ainda vai sobrar um tanto assim de fio, se você quiser fazer mais carreiras, pode fazer, fica a seu critério. E aí, eu vou prender aqui o meu fio, pegando aqui uma alça de cada correntinha ali, de cada espaço, e vou fechar todo esse fundo da minha bolsa fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente, pego aqui o meu fio e trabalho fazendo ponto baixíssimo. Uma corrente, pego um fio daqui desse lado e outro do outro, aqui, e faço ponto baixíssimo. Uma corrente, ponto baixíssimo. E assim eu vou trabalhando por toda aqui a minha peça, como aqui a gente tem todos os pontos, a gente pode pegar sempre um em cada e vamos trabalhando assim, fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos trabalhando dessa forma até chegar aqui ao final da nossa peça. Trabalhei aqui, então, até chegar aqui ao final. Feito isso, eu vou cortar o fio e puxo ele todo pra cá. Esse ponto que a gente tem aqui, que é o ponto que a gente iniciou ali o fio, a gente pode dar 2 nozinhos aqui, e aí nós vamos esconder. Vamos cortar aqui, colocar na agulha de tapeçaria, e a gente pode esconder esse fio aqui. Se você não quiser esconder, não tem problema. Ali, dando os 2 nozinhos, ele fica bem seguro também. Escondi aqui por apenas alguns pontos. Cortei aqui o meu fio. E agora, tenho esse fio do início aqui também, onde eu comecei. Vou pegar a agulha de tapeçaria e fazer um nozinho ali para travar, que é para não desmanchar a nossa peça, certo? E aí, posso começar a esconder esse fio aqui também. Então, aqui você vai trabalhando, escondendo, para ficar bem bonitinho o seu arremate. Esconder só por alguns pontos ali, porque aqui eu já tinha dado um nozinho ali, então fica bem legal dessa forma. Se você quiser, pode aproveitar já também para abrir o fio no meio, tá? É uma forma que você pode fazer para esconder. Aqui, eu tô escondendo os fios já durante aqui a aula, porque eu decidi colocar um forro nessa nossa bolsa. Então, se você não quiser colocar o forro, você faz um arremate bem bonitinho, mesmo que vá ficar do lado avesso, é importante que a gente tenha um arremate bem bacana da nossa peça, tá? Se você não quiser colocar, não tem problema. Eu vou te mostrar agora como é que eu fiz esse forro, eu fiz à mão mesmo, sem precisar de máquina para costurar. Então, eu fiz ele à mão mesmo. Vou te mostrar agora como que eu fiz. Então, tá aqui a nossa peça, lembrando que ela ainda tá do lado avesso, certo? Esse é o nosso lado direito. Para fazer esse forro, olha só, eu peguei um tecido de tricoline preto e olha só o que eu fiz. Eu medi aqui na minha bolsa, estou virando aqui do lado avesso para você ver. Olha só, eu medi aqui na minha bolsa e fiz a costura aqui e aqui. Fiz uma espécie de um saquinho mesmo. E aí, reforcei a costura também pra ficar ali bem fechadinho o nosso ponto, tá? Então, aqui, eu virei aqui do lado avesso, só para que você pudesse ver. Agora, eu vou desvirar ele pra poder colocar na nossa peça.
Essa parte do forro, ela é opcional, tá? Se você quiser fazer, pode fazer. Se você não quiser, não tem problema, porque como o nosso ponto é bem fechadinho, mas eu acho que fica mais bacana quando a gente faz esse forro. Então, feito isso, a gente tem aqui a nossa peça, né? A nossa parte de baixo. E aí, eu posiciono ele aqui para poder vestir aqui dentro, tá? Colocar a nossa peça aqui dentro. A gente vai colocando para ficar, cuide para ficar lateral da costura com lateral. E a gente vai colocando a nossa peça ali dentro. Então, a gente vai colocando assim. Vou puxar aqui para ela caber ali dentro. Olha só, então ficou aqui e você vai observar que ficou maior, certo? Por que que ela fica maior? Porque a gente precisa fazer aqui a nossa barrinha exatamente assim. Então, aqui a gente já vai costurando aqui e já vai ficando preso, olha só. Tá vendo? A gente vai dobrando para poder fazer a costura. Desse outro lado também, tá vendo? Olha só. Vou virar aqui para ficar mais fácil. Então, a gente deixa esse espacinho aqui pra gente poder fazer a nossa costura, assim. E aqui dentro, olha só, dobradinho, tá? Então, com a linha de costura na cor preta e uma agulha de costura também, a gente vai começar a costurar a nossa peça. Então, a gente vai costurar, vamos colocar a nossa agulha aqui do lado avesso, olha só, tá vendo? Só pra gente poder dar aqui o nosso nozinho inicial pra travar o fio. E aí, eu vou passar o meu fio lá pra frente. Ok? Então, prendi ali. Agora, nós vamos começar a nossa costura. Então, eu pego aqui o fiozinho, olha só, trago ele pra cá e vou costurando aqui. Quando der o nozinho, você desfaz e vou costurando ele pra ficar bem rente e bem bonitinho a nossa peça. Então, esse aqui é mais um trabalho que você vai fazer aqui com bastante calma, para poder fazer essa costura, tá? Então, aqui requer bastante calma, para você trabalhar costurando aqui essa nossa peça. Quando você for fazer a costura, cuide para que fique bem assim, certinho, tá vendo? Olha só o espaço que eu tô deixando aqui. Então, eu tô trabalhando ali, costurando. E não tem segredo aqui. Cuide para não aparecer o fio desse outro lado, que é do lado direito. E aí, você vai ter sucesso aqui nessa sua costura. É muito fácil, muito prático também. Só leva um pouquinho mais de tempo ali para você fazer essa peça, porque requer ali um pouquinho mais de atenção na hora de você fazer a costura. E ele vai ficando dessa forma aqui. Aqui você não vai conseguir ver, porque o fio é preto, né? Mas olha só como é que vai ficando. E do nosso lado direito, olha que perfeição, não aparece. Eu vou dar continuidade aqui, e quando eu finalizar, eu volto pra gente colocar nossa alça e também colocar o botão imantado. Então, aqui, finalizei a minha costura, olha só. Vamos virar a nossa peça pro lado direito. E aí, você vai perceber que quando a gente coloca um forrinho, a nossa peça fica mais estruturada também. Você vai perceber que tem uma grande diferença quando você coloca ali um forro. E olha só que legal que fica a nossa peça. Aqui, onde nós fizemos a nossa costura embaixo, fica perfeita. Aí, você ajusta ali, né? Conforme você for trabalhando, ajusta bem, tá? E olha só como é que fica o nosso lado de dentro. Aqui eu coloquei esse tecido de poá preto, que é uma cor que eu já tinha aqui, mas se você quiser comprar
a cor aí de sua preferência, uma cor bem parecida, pode colocar que fica bem bacana também. Então, agora eu vou posicionar aqui pra gente costurar os botões imantados, não tem segredo aqui na hora da gente fazer a nossa costura. Então, a gente vai dividir aqui mais ou menos no meio para poder fazer essa costura. A gente posiciona o nosso botão ali, e aí a gente vai vir aqui com a nossa agulha. Vou passar esse fio bem pra cá, ó, pra poder ficar o nozinho do lado de dentro, tá? Então, aqui não tem segredo, olha só costurar aqui os quatro buraquinhos que a gente tem aqui do nosso botão, a gente só vai passando ele mesmo assim, ó, tá vendo? Aqui eu dei umas 5, 6 voltas mais ou menos, jogo meu fio pra cá, ali do lado de dentro, e começo novamente a fazer a costura. Então, é importante que a sua agulha seja mais fina para você conseguir fazer essa costura. Aqui talvez você não esteja vendo muito, porque a gente está costurando uma linha preta num tecido preto, mas é basicamente isso que você vai fazer. Olha só, bem de pertinho para você ver. Vindo para cá, olha só, traz o seu fio para cá, por dentro do tecido, posiciona e começa ali a costurar novamente. Então, dessa forma aqui, você vai costurando, tá vendo? Olha só. Não tem segredo nenhum aqui para fazer essa nossa costura. Chegando aqui, a gente vai para lá, para costurar aqui o último espacinho. Vou virar aqui para ficar até mais fácil de você visualizar. E a gente começa ali costurando novamente. Se você puder pegar um pouquinho do crochê junto, pelo menos um fiozinho ali, para ficar bem mais firminho ali a sua peça, tá? Então, você vai fazendo essa costura. E aí, depois, você vai posicionar o outro botão desse outro lado aqui, que você vai posicionar, pra gente poder fazer aqui essa costura. Eu vou terminar as minhas costuras aqui e já volto pra mostrar. Voltei aqui, então, finalizei a costura dos 2 botões, olha só que bacana. Aliás, dos 2 lados do botão, coloquei aqui uma tag personalizada e olha só que linda e perfeita fica a nossa peça. Claro que agora falta o detalhe final, então eu vou te dar algumas opções, que são opções de alça que você pode usar. Você pode usar uma alça como essa daqui, onde a gente tem 2 mosquetões aqui, ela já vem pronta, isso vende em lojas de armarinhos, em lojas de acessórios para bolsa, aí você vai encontrar bastante opções aí na internet. Então, tem essa opção de alça que você pode usar, tem a opção das correntes, aqui também, que ela vem dessa forma, com 2 mosquetões, e você pode trabalhar dessa forma. Ou tem uma terceira opção também aqui, que são essas alças aqui. Olha só. É a alça assim, e aí você costura dos 2 lados aqui, tá? Vem aqui um parzinho, onde você vai costurar uma de um lado e outra de outro. Então, fica a seu critério qual é o tipo de alça que você quer usar. Por exemplo, se você for usar uma alça como essa, a gente vai fazer a costura da nossa peça aqui, tá? Dos 2 lados. E depois, do outro lado, você vai costurar também, para ela poder ficar assim. Já se você quiser usar uma alça como essa aqui, que tem a mosquetão, você vai prender ela já posicionando bem certinho, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa. Vai posicionar para prender bem certinho ali na sua peça. Para poder ficar uma peça bem bacana, olha só. Tá vendo? Então, dessa forma, fica a seu critério qual é o tipo de alça que você quer usar para fazer na sua peça.
E para nossa peça, eu coloquei aqui uma alça que é regulável, que você pode usar tanto como tiracolo ou de outra forma como você preferir. Eu vou já te mostrar imagens da nossa peça já prontinha. E esse foi o resultado final da nossa peça. Olha só que linda que ela fica. E você pode fazer de diversas cores que fica bem bacana. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!